Nessa aula de hoje de Direito das Sucessões, nós vamos trabalhar com dois conceitos: o nulo e o anulável. Em Direito das Sucessões é importante a gente saber diferenciar esses conceitos. Quando que é nulo? Quando que é anulável? Quando que o testamento caducou? Quando que o testamento é ineficaz? Para as pessoas que não são do direito, essas são definições todas sinônimas, né? Ou seja, eu não vou receber a herança, ou minha herança ficou a ver navios. Mas para nós somos operadores do direito, é importante saber delimitar a diferença entre nulo e anulável. A dica que eu vou passar para vocês é utilizar a escada pontiana, né? Como o próprio nome já diz, Pontes de Miranda. Flávio Tartucci trabalha essa linha também, né, na obra de vocês, ou pelo menos ele faz menção, e funciona da seguinte forma, lembrando sempre que o testamento ele é um negócio jurídico, não é um contrato. Se ele é um negócio jurídico, por que é um negócio jurídico? Né? Porque ela é um tipo de relação negocial, né, a gente pode dizer assim, em que não há bilateralidade. Apesar de a gente ter o testador e aquele herdeiro que vai receber a herança, somente depois, quando o autor da herança falece, é que ele vai poder vir a renunciar. Tá? Então se diz que o testamento ele é feito de forma unilateral, esse é o conceito. E ele é um negócio jurídico. De acordo com a escada de Pontes de Miranda, nós temos três planos aqui. Ó. O negócio jurídico, então, para você analisar se ele é válido, se ele existe, se ele é eficaz, você faz aí essa análise pelos planos, né? Aqui nós temos o plano da existência. Aqui, num outro degrau, nós temos o plano da validade. E aqui em cima, nós temos o plano da eficácia. Então, de acordo com o Pontes de Miranda, para verificar se o negócio jurídico, nosso caso o testamento, ele existe, a gente vai ter que analisar quatro aspectos materiais aqui. As partes, nós vamos ter que analisar o objeto, nós vamos ter que analisar a vontade e a forma. Precisamos fazer essa análise no negócio jurídico, no testamento. Então, no plano da existência, essas partes, para que esse negócio jurídico exista, elas têm que ser legítimas. O que é isso, né, professor? Elas têm que ser legitimadas, elas têm que ter capacidade. Por exemplo, então, uma pessoa com 20 anos, ela é capaz, então ela é parte legítima para fazer esse testamento. Então, esse negócio jurídico, esse testamento, logo existe, certo? Professor, mas e se for uma pessoa de 13 anos? Nesse caso, não. Pessoa com 13 anos, de acordo com o Código Civil, ela ainda não tem esse discernimento, artigo 3º e 4º. Então, esse testamento vai ser nulo. Essa é a diferença. E qual que é a diferença entre o anulável? Então, vou dar um exemplo aqui. Pessoa menor de 13 anos fez um testamento, ele é nulo. Ou seja, ele nunca vai ter valor. Ele não prescreve, não decai. Você pode argumentar essa nulidade a qualquer tempo. Agora eu vou pegar uma situação aqui em que esse testamento pode ser anulável. Então vamos supor que essa pessoa, esse testador, que tenha 21 anos de idade, 22 que seja, capaz, ela sofreu uma coação aqui no plano da validade. Ela foi coagida a fazer esse testamento. Tá? Nesse caso dizemos que é anulável. Por que, professor, anulável? Porque vai ter um prazo, de acordo com o Código Civil, de 4 anos para que essa pessoa que foi prejudicada entre aí com uma ação anulatória alegando a coação. Que ela foi coagida, né, a fazer esse testamento, mediante violência física, mediante uma chantagem. Então essa é a diferença de anulável. Dentro desse prazo aqui de 4 anos, a partir do momento que cessar essa coação, se a pessoa não anula, ela convalesce e passa a ser válida. Por isso que é importante a gente saber aí a diferença entre o nulo e o anulável.
Então, o objeto, fazendo aqui a adjetivação, ele tem que ser lícito, né? Eu não posso deixar ali um legado, uma herança em cima de pasta base, por exemplo. Essa vontade, então, ela tem que, não pode sofrer aí constrangimento, essa vontade tem que ser livre. E essa forma, ela tem que obedecer o que está na lei. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos aqui um exemplo do plano da existência, o plano da validade e agora o plano da eficácia, né? Então, o plano da existência aqui, as partes têm que ser legítimas, têm que ser capazes, né? Nesse plano da validade, essa vontade ela tem que ser livre, não pode sofrer coação, não pode ter erro, não pode ter dolo, tá? Não pode haver simulação. Lembrando que simulação é um vício tão grave que o legislador resolveu colocar aqui como um negócio jurídico nulo, tá? Consultem o artigo 171 do Código Civil. No plano da eficácia, aqui tem um ponto interessante. A pessoa que vai deixar a herança, ela pode estipular ali uma condição. Por exemplo, eu vou deixar a minha herança para determinada pessoa se ela passar no exame da OAB. Perceberam? Então, eu estabeleci uma condição. E essa eficácia está condicionada lá na teoria do negócio jurídico, quando a gente fala lá nos elementos acidentais do negócio jurídico. Então, eu posso estabelecer uma condição. Muito cuidado nessa hora. A pessoa que vai receber herança, essa não pode estabelecer aí que vai receber herança sob uma condição. Apenas o testador, aquele que vai deixar herança, pode estipular uma condição. E aí o que acontece? Até que essa pessoa passe no exame da OAB, a gente tem um testamento que existe, a pessoa tem 20 e tantos anos, é válido, foi feito sem tal efeito de coação, foi feito sob livre consentimento, mas o plano de eficácia vai aguardar ali até aquela situação ocorrer, que é passar no exame da OAB. Uma dica importante que eu passo para vocês, no plano da validade aqui, de acordo com o Ponte de Miranda, você vai seguir esse critério do nulo e do anulável. Então, deem uma olhada no artigo 166 do Código Civil. Lá vai estar as hipóteses de nulidade. E o anulável? O anulável, vocês podem consultar o artigo 171 do Código Civil e ali tá as hipóteses de anulabilidade. Eu vou dar uma dica aqui para vocês. O negócio jurídico, em regra, ele vai ser anulável quando ele tem esses vícios do consentimento. Então, nós temos a coação, nós temos aqui o erro, tá? O dolo, a fraude. A exceção, vou colocar a simulação aqui em preto, porque ele é um vício também do consentimento. Mas essa simulação aqui é um vício tão grave que o legislador resolveu fazer uma exceção e ele é considerado um negócio nulo de pleno direito. Outro detalhe importante, quando um testamento caduca, professor? Testamento quando caduca não é nem nulo nem anulável. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Quando há uma causa superveniente, uma causa que aconteceu depois. Então vamos imaginar que uma pessoa que não tenha filhos, porque tem dificuldade ali na questão orgânica, né, do organismo, de ter um filho. Então ela resolve fazer um testamento para deixar para um sobrinho, que é o único parente que ela tem. E anos depois essa pessoa descobre lá que em Ribeirão Preto há formas de você fazer ali uma reprodução assistida e consegue ter uma criança. Aí o que acontece? É um fato superveniente que vem depois, porque essa criança que é filho dessa mãe, dessa testadora, desse autor da herança, ele é o herdeiro necessário. Aí se diz que o testamento caducou. Olha como que o efeito é diferente. Não é nem nulo nem anulável. O testamento caducou. Então, a partir do momento que a mãe vai gestar essa criança, esse testamento que era para o primo ou para o sobrinho volta para o Montemor. Ou seja, ele volta para o patrimônio. E aí ele vai servir somente ao herdeiro necessário, dando ali de fora aquele herdeiro testamentário, salvo o testamento pode ser revogado se o autor da herança resolver fazer um outro testamento. Mas no problema que eu vi num concurso em que caiu essa situação, a pessoa faleceu e não deixou outro testamento revogando para deixar uma parte para esse primo, né? E aí o que aconteceu? A herança ficou toda
somente por herdeiro necessário a filha feita mediante reprodução assistida. Tudo bem? Então, nesse caso da reprodução assistida, a gente diz ali que o testamento caducou porque surgiu a oportunidade de ter um herdeiro necessário na história, né? Não foi feito o testamento, segundo o trabalho, então a herança caduca, ela volta ao Montemor, vai servir ao herdeiro necessário. Um outro detalhe importante, só para fechar essa parte aqui de validade, né, no testamento, diz respeito à aceitação e à renúncia da herança. Quando é a aceitação da herança, ela pode ser expressa ou pode ser tácita, tá? Porque a pessoa está vindo a aceitar aquele patrimônio que foi deixado pelo decurso. Muito cuidado quando se tratar de renúncia. Tá? Essa renúncia é aquela chamada renúncia pura, onde a pessoa não quer receber a herança. Como se trata de um ato que vai repercutir na herança dos demais, ou seja, vai voltar ao Montemor, ao patrimônio dos demais herdeiros, então essa renúncia pura, ela tem que ser expressa. Como assim, professor? Ela não pode ser tácita, não pode ser só por a pessoa demonstrar que não quer, ela tem que ser expressa. E essa condição da renúncia pura ser expressa, ela precisa estar numa escritura pública, não pode ser por instrumento particular, tá? Ou termo judicial nos autos, tem que ser expressa. Então vou colocar aqui, tem que ser por escritura pública ou tem que ser por termo judicial nos autos. Tudo bem, meus alunos? Então essa era a aula de sucessão. Hoje, dica importantíssima, forte dica para provas da OAB e concurso público. Você não vai esquecer esses detalhes aqui se você fizer aí esse organograma aí da escada pontiana, né? Esse é o nome que acabou sendo batizado, esse esquema que o Pontes de Miranda fez para entender um negócio jurídico. Escada pontiana de Pontes de Miranda. Bons estudos, obrigado, um abraço e até a próxima aula.